Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje vim tratar de um tema um pouco diferente, que é justamente os principais erros de um gestor de milhas. Então, principalmente para quem está fazendo gestão e não fez nenhuma formação em gestor de milhas, o que é muito comum. Inclusive, eu comecei assim, e eu comecei a ter alguns problemas e resolvi me profissionalizar, né? Então, já tem mais ou menos 2 anos que eu estou em uma formação de gestor de milhas e vim trazer para vocês justamente algumas situações que podem lhe dar dor de cabeça e fazer com que os clientes tenham problemas com vocês, certo? Então, isso vai diminuir a renovação de clientes, vai diminuir a indicação, né? Vai causar problemas, né, em emissões. Então, é importante que vocês tenham conhecimento desses erros e evitem ao máximo cometê-los. Marco, você nunca cometeu esses erros? Claro que não. Já cometi alguns desses erros, né? Mas a gente está aqui justamente para tanto passar as nossas experiências negativas, né, para vocês também aprenderem com isso, quanto abordarmos, né, situações que podem vir a ocorrer e vocês evitar ao máximo para não terem problemas no futuro, beleza? Eu vou compartilhar aqui, eu joguei aqui na nossa IA para gerar uma apresentação mais visual. Eu fiz no Word, mas você sabe que na IA fica muito mais bonita de se ver. Então, vamos lá. Quais são os maiores erros de um gestor de milhas, né? Então, primeiro é acumular sem objetivos, né? Então, você está com seu cliente ali, que ele já definiu as viagens que ele vai fazer, digamos, ele vai, no meio do ano, vai para Paris e final do ano ele vai para o Oriente Médio. Então, é importantíssimo que você mapeie quais são as companhias aéreas, os programas de fidelidade que você vai utilizar para essas emissões, né? Então, você vai ter que, sempre que entra um cliente, né, você vai definir o histórico de viagens dele, né, que ele pretende, principalmente as internacionais, né, onde você vai focar as milhas que tenham um maior valor de resgate, né, naquela rota, né? Então, principalmente quando for voo internacional e em classe executiva, né? Então, tem programas de fidelidades em que aquela determinada rota, por exemplo, se for Oriente Médio, a gente sabe que a gente tem uma grande possibilidade de conseguir voos mais baratos em executiva, né? Saindo aqui do Brasil, com a Qatar, por exemplo, né? Para a França, a gente consegue boas executivas com a própria Azul, a gente consegue com a Smiles voando, é France. Então, é importante você ter esse mapeamento, né, de antemão para a gente, quando surgirem oportunidades, a gente aproveitar para transferir milhas para essas companhias, né? Estratégias voltadas para maximizar o retorno em hospedagens, upgrades e serviços acessórios, né? Gerar lucro com milhas. Existem perfis, a gente não atende esse tipo de cliente, né? Mas tem perfis de clientes que o objetivo dele é vender milhas. Ele não gosta de viajar, mas ele sabe que tem altos gastos e está deixando uma grana na mesa, né? Está perdendo milhas todo mês e quer fazer uma renda com isso aí. Então, tem gestores de milhas que vendem as milhas do cliente. Nós não gostamos por 2 motivos. Nós não fazemos isso por 2 motivos. Um, que o cliente ele vai estar usufruindo de um valor financeiro maior utilizando as milhas, né? Então, por exemplo, milhas da Smiles, a gente compra R$ 15, por exemplo, 15,50, mas essa passagem da Smiles geralmente é precificada a R$ 20. Então, se ele viajar, ele vai estar usufruindo dessa milha no valor de R$ 20, enquanto na venda ele vai estar vendendo a 15. Então, só aí vai estar perdendo 25% do valor real daquela milha, certo? Então, esse é um motivo. Outro que você termina precisando ficar acessando a conta do cliente para ficar emitindo várias passagens para terceiro, exige uma gestão sua melhor de CPF. Muitas vezes vai precisar ficar incomodando o cliente para ficar fazendo Face ID, autenticando via SMS,
Se der problema no embarque, aí você tem que incomodar o cliente, às vezes um embarque em outro estado, o cliente não vai ter como resolver. Então, são várias nuances aí que a gente não trabalha com esse perfil de cliente, né? Mas tem gestor que trabalha e eu vim trazer aqui, né, justamente para quem trabalha, né, e entender também que para quem está começando que existe esse perfil de cliente também, né? E o próprio atendimento do cliente, né? Você fazer metas individuais para cada perfil, né? E rotina de gastos específicas, é muito importante você definir isso com o seu cliente, né? E orientar ele, né? Eu tenho clientes que, por exemplo, pagam escola dos filhos com boleto, então a gente já mudou isso com nossos clientes. Cara, use o seu cartão. Eu tenho um filho em escola, mas eu não pago nenhum boleto da escola do meu filho. Eu vou na escola todo mês, inclusive foi na segunda-feira, eu fui lá, paguei, passei na maquininha lá e beleza, eu não vou deixar de aumentar o meu gasto, né? Na verdade, eu vou transformar aquele gasto em milhas para mim. E outra série de gastos recorrentes que nós temos que transformamos em milhas também, né? Então, todo esse pré-atendimento que a gente faz, né? Geralmente na call de onboard, para passar todas essas orientações para o cliente, né? Para ele começar a mudar um pouco a mentalidade, que tem muitos clientes aqui para mim na nossa agência, né, cliente de gestão, que eles não gostam de utilizar cartão de crédito, né? Então, muitas vezes é bom você envolver, às vezes, a esposa, né? Outros membros da família que comecem a ver valor, né? E sentido em utilizar mais o cartão para terem reforços, né? Dentro da família nesse sentido, né? Eu tenho mesmo casais que a esposa já percebeu o valor disso e o marido não. Então, a esposa ali é a mola, né, impulsionadora desses gastos, né, e dessa conscientização ali junto com o cliente. Não acompanhar a validade das regras, isso aqui acontece, né, é importantíssimo, sempre que você chegar a um cliente, você já checar todas as contas dele e ver se tem milhas a expirar, né? Se tiver milhas para expirar próximo, né, ou já faz emissão, né, de algum voo que ele já tenha em mente, ou utiliza de outra forma, né? Ou compra voucher de Uber, né? Sei lá, usa para hospedagem, para qualquer coisa que não perca aquelas milhas, né? Em último caso, até venda, né? Outro você utiliza na sua agência, né? Paga seu cliente, você utiliza, que é uma forma do cliente não perder, né? Aquele valor, né? E aí, a partir desse momento, quando você tiver aquelas milhas para expirarem, né? Muitas vezes existem soluções mais práticas, né? Às vezes só assinar o clube você já resolve isso, né? Ou estende as milhas ou elas deixam de expirar, né? Então existem várias soluções para a gente resolver isso, que já aconteceu aqui de cliente chegar com milhas para expirar faltando um mês, né? Então a gente correu ali para não perder isso aí. E muitas vezes também vale a pena, ele tem uma série de milhas lá expiradas e tem promoções durante o ano que a gente compra essas milhas a baixo custo. Então, muitas vezes vale a pena para completar saldo para o cliente, né? Ou o cliente fazer melhor uso daquelas milhas, né? Teve mesmo há tempos atrás, por exemplo, a gente comprar milhas vencidas da Azul por R$ 9. Então, um milheiro a R$ 9 na Azul é fantástico. Então, por mais que ele tivesse aquelas milhas geradas de graça, mas ele deixou expirar, então muitas vezes compensa a gente fazer esse tipo de operação para, de qualquer forma, aquele cliente ter resultado. Porque, de qualquer forma, ele está comprando a R$ 9 o milheiro numa passagem que vale 20. Ele vai ter uma economia muito grande utilizando, né? Concentrar tudo em uma única estratégia. Então, assim, meu cliente viaja sempre para Madrid, por exemplo. Aí, de repente, você utilizava sempre a Latam para Madrid, só que a Latam agora aumentou a precificação dela para Madrid. Está muito caro, está mais barato na Smiles, por exemplo. Então, sempre a gente tem um plano B, né, para as nossas estratégias, né? Então, de repente, você estava ali concentrando seus gastos ali, sei lá, para
utilizar o trio de Avios, né, na Ibéria, e de repente eles perderam parceria com alguma companhia aérea, tipo a Latam, e aí já não é mais viável, né, você utilizar milhas Ibéria para voar o trecho que você está se organizando. E aí a gente precisa ter sempre um plano B para utilizarmos esses Avios de outras formas ou passarmos a utilizar uma outra estratégia para voar com a Latam, que não seja usando Avios, por exemplo, uma determinada rota em que era mais benéfica utilizando Avios, né? Então, sempre... E, assim, muitas vezes a estratégia muda, né? A parceria muda, a precificação aumenta. Então, às vezes, comprar ida e volta já não é mais vantagem, é melhor você comprar indo com uma companhia e voltando com outra. Então, existe uma série de variantes que a gente utiliza, de estratégias diferentes para sempre entregar um resultado legal para o cliente e utilizarmos da melhor forma possível as milhas que ele já tem, né? E utilizarmos estratégias diferentes para passagens diferentes também. Comprar ou transferir no momento errado, né? Então, você precisa entender qual foi o custo real, né, daquela milha adquirida, né? Se ela foi comprada, se ela foi adquirida de forma orgânica, né? Gratuita, né? Qual é a validade, né, dessa transferência? Quando eu transferi, por exemplo, o Azul, quase toda transferência para Azul tem validade dos bônus, né, de 6 meses. Então, eu preciso transferir para Azul se eu for fazer um uso quase que de imediato daquelas milhas, né? Então, é importante também você estar de olho nisso, né? Sempre transferir para a companhia que de fato você vai utilizar, né? Começar a entender também, né, no mercado se aquelas milhas estão sendo desvalorizadas ou não, né? Então, uma milha comprada hoje pode valer menos amanhã se a tabela de resgate mudar, né? Então, isso acontece muito, né? Principalmente com Smiles e Azul, né? Que a Azul é muito 880. Ou uma passagem, às vezes, com milha está muito barata ou muito cara. Então, é bom a gente sempre estar antenado na Azul, porque às vezes também muda muito, às vezes de data, só mudar a data ou mudar a rota, às vezes fazendo quebra de trecho dentro da Azul, às vezes ajuda demais. Então, sempre é importante você ter um conhecimento aprofundado de milhas para estar utilizando, né, sempre a melhor estratégia para o seu cliente, né, de milhas, de gestão. O quinto erro é não fazer a conta de verdade, né? Então, trabalhar no escuro é horrível, você não ter o custo médio por milha, né? O valor por milha no resgate, margem de operação, a diferença entre o custo total de aquisição e o benefício gerado, né? Então, se eu não tenho um custo médio de milha, né? Se eu comprei uma milha cara, né? Uma transferência, né? Termina que eu não consigo dar um ROI para o cliente. Então, é importante que você tenha esses números em mãos para você conseguir precificar e até informar, cara, essa emissão aqui, apesar da gente estar precisando comprar milhas, ela custa R$2.000 na companhia, só que você só vai pagar R$1.300, você está economizando R$700 nessa emissão. Então, é importante você ter o domínio, né, dos números para estar gerando um valor real para o cliente, né? Fazer mais emissões, né? Então, datas mal escolhidas, né? Período de alta demanda, né? Onde os assentos premiados são escassos, ou exigem muito mais milhas, é um desperdício evitável com planejamento antecipado. Rotas pouco vantajosas, né? Resgates de baixo valor, falta de comparação, né? Emitir pela primeira opção disponível, sem comparar programas parceiros e alternativa de rota, né? Então, tudo isso aqui são erros que, obviamente, vão existir situações em que não vai ter muito o que fazer, né? Principalmente passagens em cima da hora, em que você não consiga usar uma tabela fixa, achar uma tarifa Word disponível, né? Não vai ter muito o que fazer, né? Então, mas, na grande maioria das situações, existem várias alternativas, né?
e estratégia que a gente pode utilizar para entregar um resultado legal. Então, você precisa dominar tanto o mercado de milhas quanto estratégias de emissão para entregar um resultado legal a seus clientes. Falta de organização operacional, né? Então, você precisa ter um controle de saldos e validades, né, das milhas de seus clientes, né? Fazer uma gestão de acessos a senha e senhas de seus clientes, né? Então, você ter sempre a autenticação de 2 fatores, backup seguro de credenciais de cada programa e parceiro, né? Usar aplicativos, né, como cofres, né? Aqui a gente usa o One Password para acesso dos nossos clientes, né? Tem um histórico de transações, né, para quando o cliente perguntar quantas emissões eu fiz nos últimos 6 meses, como é que está aí o meu uso quanto de economia eu já tenho, quanto de passagem eu já gastei. Então, é importante você ter isso aqui. E tem uma meta e acompanhamentos, né? Então, definição de metas mensais, trimestrais, com revisões periódicas de desempenho em relação ao objetivo inicial. Acontece muito do cliente mudar, né, os objetivos com o passar do tempo. Então, ele entra, às vezes, na gestão, não, Marco, eu vou fazer 3 viagens internacionais por ano. Aí, daqui a 2 meses, Marco, vou ter que cancelar 2 dessas viagens aí, porque aconteceu isso, isso e isso. Daqui a pouco o cliente volta, a gente vai ter que adicionar mais 3 passagens aí, que a gente vai ter que ficar fazendo, porque a gente abriu um cliente novo em tal estado. Então, isso precisa estar sempre sendo realinhado com os clientes, né? Porque às vezes você fica preso naquela estratégia, o cliente já mudou, né? Não lhe avisou, então sempre essa comunicação com o cliente precisa ser clara e constante. Ignorar o perfil de cliente, né? Então, cara, a gente tem perfis de diversos clientes. A gente tem perfil de cliente que quer economia ao máximo, o importante para ele é a economia, ele quer gastar o mínimo possível, né? E a gente tem clientes que querem só economizar tempo. Então, Marco, resolva aí da melhor forma possível e me manda o Pix já com a solução. Pronto, esse é o melhor tipo de cliente. Ele só quer resolver o problema dele, não se importa tanto com gasto, com perda financeira. Agora, a gente tem clientes que não, eles querem uma viagem planejada, querem estar acompanhando o progresso, eles querem ter um perfil mais familiar. Então, é importante você entender qual o objetivo de cada cliente, como é o perfil de viagem de cada um, né, para você ter um tratamento, né, personalizado para cada um. Prometer demais, isso é um erro constante, principalmente para muitos influencers que vocês veem aí no Instagram, no Facebook, até no próprio YouTube, né? Então, o que é que essa galera promete? Executiva, preço de econômica. Então, termina passando a ideia de que você consegue viajar sempre que você precisar de executiva, pagando o mesmo preço de econômica, e a gente que está no mercado sabe que não funciona assim. Então, geralmente, o que é que essa galera promete demais, né? Economia absurda em qualquer cenário, sem análise prévia do perfil, lucro garantido com operações de compra e revenda de milhas, resultados rápidos sem considerar curva de aprendizado e maturidade de carteira, passagens gratuitas para qualquer destino em qualquer momento. Cara, não é assim que funciona. Então, como é que nós aqui do Milhas 360 tem um gestor, né, profissional entrega cenários realistas com faixa de resultados baseados em dados históricos, né? Marco, eu quero fazer uma viagem para o Caribe. Beleza, você vai sair de onde? Não, a gente mora aqui no Paraná. Beleza, do Paraná para o Caribe, qual a melhor rota? Qual a média de custo? Então, estratégia clara e objetiva para a gente ir com prazos razoáveis. Não adianta o cara querer entrar agora, querer fazer uma viagem semana que vem, sendo que ele está começando o processo de acúmulo dele agora. Ele não tinha nenhum cartão que acumulava. Então, ele não vai ter um resultado bom agora, porque ele não tem milhas nenhuma. Então, a gente vai ter que usar os descontos que a gente conseguir pela nossa agência para essas emissões, né, de curto prazo. Transferência total sobre riscos, limitações e variáveis do mercado. Então, a gente precisa ter transparência com o cliente, explicando que a gente não tem controle sobre promoções, quando vão ocorrer, preço de milheiros que a gente vai precisar comprar, quanto vai estar na época.
A gente passa uma estimativa, mas isso é extremamente variável. Tem sempre a comunicação honesta quando os resultados ficam abaixo do esperável, né? Vão ocorrer situações em que o cliente está querendo uma passagem barata, você não vai conseguir, não vai ter muito o que fazer. Então, joga claro, cara, infelizmente, esse período está muito concorrido, a gente só tem essas opções aqui, inclusive está sendo mais barato a gente emitir direto na companhia aérea do que com milhas ou pela nossa agência. Então, sempre ser honesto, claro, e buscar a melhor opção dentro daquela realidade que o cliente quer, né? Então, muitas vezes você achou até uma passagem muito mais barata, mas é uma passagem de madrugada com escala e o cliente não quer. Então, dentro da realidade que o cliente está procurando, você vai entregar o melhor resultado, certo? Erro 10, não acompanhar as mudanças do mercado. Então, quem fez um cursinho de milhas e acha que apenas com isso vai conseguir entregar melhores resultados, está enganado, porque o mercado de milhas muda e muda muito o tempo todo, né? É um mercado extremamente volátil, regras novas surgem todos os dias, benefícios são incluídos, benefícios são retirados, né? Então, você precisa estar por dentro de tudo isso aí para não estar fazendo besteira com o seu cliente e até você começar a mudar a rota, né, de estratégias, né, que você traçou inicialmente com o seu cliente, mas que, devido à mudança de regra de companhia aérea, regra de programa de milhas, regra de cartão, não é mais possível. Então, a gente precisa estar se adaptando a essas variáveis todas. Misturar estratégia com emoção, né? Isso aqui acontece muito, né? Então, comprar milha porque aparece é uma oportunidade muito boa. Está tendo uma transferência de 130% para Azul. Cara, para aquele cliente pode não fazer sentido, para outro cliente pode fazer sentido demais. Então, você precisa entender que nem toda promoção é adequada para todo cliente, né? Então, isso aí é extremamente importante que você identifique quem são os clientes que aquela promoção faz sentido e quem são os clientes que não fazem, né? Simplesmente porque está tendo uma promoção fora da curva que todos os clientes precisam aderir. Está tendo venda, está tendo uma transferência do Esfera com a American Airlines, que nunca mais teve, de 2 pontos por real. Pô, é fantástica. Mas para aquele perfil de cliente que ele não viaja tanto com as rotas que a American Airlines operam, é interessante. Então, precisa avaliar tudo isso aí. Falhar na segurança, né? Então, é importantíssimo você ter uma gestão de credenciais, usar um aplicativo seguro, com cofre seguro, com criptografia, tudo isso. Proteção de dados do cliente, né? Armazenador de clientes com criptografia em sistemas seguros e com acesso restrito. LGPT, existe responsabilidade sobre as informações que você custodia, né? Ter processos de segurança, protocolos claros de onboard de clientes, revogação de acesso ao fim do contrato e respostas a incidentes de segurança, né? Então, já aconteceu de clientes ter problemas de compra, né, no cartão deles e eles perguntarem se foi alguma compra que nós fizemos, porque a gente tem acesso a alguns cartões de clientes. Só que aí a gente, como a gente tem a gente geralmente prioriza utilizar cartões, né, virtuais de acesso único ou cartões de crédito em que a gente pede que o cliente, após a emissão, ele exclua da nossa conversa, né? Isso termina mitigando muito os riscos do cliente, né? Inclusive, quando ele não apaga, a gente apaga da conversa para não ter aquilo registrado aqui com a gente. Monitoramento de atividades, né? Acompanhar extrato histórico de transações, né? Para ver, pode acontecer também invasão, já aconteceu, não comigo, mas com clientes de outros colegas que entraram na conta de clientes dele e fizeram emissões, né, de passagens que não foram eles. Então, isso aí é um risco complicado e que hoje, né, as companhias e os clubes de pontos estão muito mais seguros, né? Então, hoje já existe, né, sempre a autenticação de 2 fatores, né? Reconhecimento por Face ID, reconhecimento por SMS, por e-mail. Então, hoje está muito mais difícil esses acessos não controlados à conta, mas antigamente era mais comum
né? E sempre ative proteção de 2 fatores. É mais chato, é mais... Você precisa de estar exigindo ali do cliente mais tempo com você na hora de fazer as transações, mas vai trazer mais segurança, né? Não ter processo claro de atendimento. Então, é importantíssimo você definir horário, datas, né? Tipo de prioridades de atendimento, né? Relatórios para o cliente de como é que está o andamento da sua gestão, quanto ele já economizou, quantas milhas já produziu. Tudo isso é importante para ele estar ciente de como está funcionando o seu processo e de quanta economia e quanto economia também de tempo ele já teve, né? E quantas viagens ele já fez, tudo isso é importante, né? E definir o horário, né? Porque tem cliente que às vezes vai querer te ligar 11 horas da noite para resolver alguma coisa. A gente resolveu viajar aqui, você pode ir. Cara, não existe. Então, você precisa também definir um horário de atendimento, deixar claro para o cliente, né? E tipo de urgências, né? Obviamente, se for uma emergência, o cliente está no avião e perdeu o voo, aí você termina tendo que atender, né? Querer escalar, né, a sua operação antes de dominar o básico. Então, tem gente que começa com a gestão de milhas, está com 2, 3, 4 clientes, está dando muito trabalho, eu vou contratar uma pessoa para resolver. Cara, você precisa estar dominando todo esse processo, porque você precisa... todo negócio, você tem que ter ali o domínio do processo. Isso leva um tempo. Depois que você estiver já com a carteira grande de clientes, já estiver realmente não dando conta, mas estiver dominando o processo, né? Processo de onboard, processo de emissão, processo de atendimento, né? Processo... Então, o processo de gestão de milhas é complexo, exige muito conhecimento, é muito metódico, né? E você precisa ter isso já incorporado no seu dia a dia antes de estar escalando a sua empresa de gestão, né? Não respeitar limites éticos e operacionais, né? Então, reputação é muito importante nesse ramo, né? A grande maioria dos seus clientes vão fazer propaganda de você, seja boa ou má, né? Então, graças a Deus aqui, todos os nossos clientes, a gente tem um bom relacionamento, a gente já recebeu várias indicações, né, deles próprios, já fechamos várias gestões aqui de amigos de clientes, né, de parceiros de clientes, e que para eles fazia sentido o nosso serviço, né? Então, é muito importante você seguir essas três premissas, né? Ser transparente com o cliente, ter práticas operacionais lícitas, né? Não utilizar jeitinhos, hacks, né? Trapaças, né? Para utilizar no seu serviço, né? E sempre uma gestão honesta de expectativas, né? Não prometer o que você não vai poder entregar, né? Coisas que dependem de fator externo. Não, se você entrar comigo, eu lhe garanto um cartão Ultra Black do Bradesco. Cara, você não tem como garantir isso, né? Então, sempre falar de forma honesta e clara com o cliente. Ó, o seu perfil, você consegue esse cartão é mais adequado para você. Vamos tentar, né? Desce dessa forma, vamos tentar primeiro com o gerente. Primeiro a gente vai solicitar pelo site, não conseguiu, vamos tentar via gerente. Se não, a gente não conseguir via gerente, vamos tentar outras estratégias aqui que pode aumentar a sua relação com o banco, e daqui a um tempo a gente tenta novamente. Então, a gente deixar claro para o cliente que a gente tem essa possibilidade, mas que não é certeza, né? Como entrou um cliente mesmo que a gente bolou uma estratégia de melhorar o cartão dele dentro do BB, mas o BB não aprovou o Autos para ele. É um cliente que gasta muito e não conseguiu. Mas a gente já alinhou com o cliente para daqui a 2, 3 meses, né? Já sinalizamos para o gerente dele que a gente está com esse intuito, né? Para fazermos uma nova tratativa, e a gente está agora com expectativa de, nesse mês, tentar novamente. Não conseguindo, a gente vai para o plano B.
Beleza? Então, esses são 15 erros que você, como gestor de milhas, deve evitar ao máximo, né? Trabalhe para mitigar esses erros e você entregar um serviço de qualidade para seu cliente, beleza? Com isso, com certeza, você vai ser um gestor de milhas de sucesso, vai ter muitas indicações, vai ter um trabalho muito mais assertivo, né? E, com certeza, vai ser muito mais referenciados pelo mercado e pelos seus clientes também. Beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!